Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra clase de español. En la lección de hoy, lección 78, nosotros vamos a ver un texto. Pero antes de vermos este texto, yo necesito hablar sobre algo, tá? Então a gente vai ver um texto hoje, na aula 78, mas antes da gente ver esse texto, eu preciso falar alguma coisa referente a esse texto, tá? Eu preciso, na verdade, dar a conjugação do imperativo de um verbo irregular que eu ainda não dei, que vai aparecer nesse texto, tá? Então, antes da gente começar, se você não é inscrito, se inscreve no canal, tá? Dá o like aqui nesse vídeo, comenta embaixo qualquer dúvida, qualquer sugestão que você tenha para esse canal, tá? Curte o vídeo, compartilha o vídeo com seus amigos, tá bom? Então, o verbo que eu estou falando que vai aparecer no texto é um verbo irregular e que eu não dei a conjugação dele no imperativo é o verbo dar. Então, antes da gente ver esse texto, vamos ver a conjugação do verbo dar. O verbo dar, eu já falei sobre ele no presente do indicativo. Não foi? Eu falei... Vamos relembrar a conjugação do presente do indicativo? Verbo dar. Yo doy, tu das, él, ella, usted da. Nosotros damos, vosotros dais, ellos, ellas, ustedes dan. Tá? E claro, tem a forma no vos, tá? E para o verbo dar é igual ao tu, tá? Então, tu das, vos das, tá? O verbo dar, as duas formas são iguais. Agora, no imperativo, como é que vai ficar a conjugação do verbo dar? Então, imperativo afirmativo, certo? Em espanhol, imperativo afirmativo. A gente viu que a primeira pessoa não tem conjugação no imperativo, certo? A gente começa a conjugar a partir da segunda pessoa do singular, é o tu. Então, segunda pessoa do singular, a conjugação vai ser dá. Dá. Tu. Tá dando uma ordem, né, para a segunda pessoa, ordem para dar, né, dar alguma coisa. Então, dá. Essa forma serve pro tu e serve pro vos. Serve pro tu e serve pro vos. Dá. Terceira pessoa para os te vai ser de. De com acento, tá? Para diferenciar do de preposição, né? Então, de com acento. Usted. Primeira pessoa do plural vai ser demos. Demos. Nosotros. Segunda pessoa do plural, vosotros, vai ser dad. Vosotros, dad. E terceira pessoa do plural, ustedes, vai ser den. Den. Ustedes. Então, repetindo, imperativo afirmativo, verbo dar. Segunda pessoa, dá. Terceira pessoa, singular, de. Primeira pessoa do plural, demos. Segunda pessoa do plural, dad. E terceira pessoa do plural, den. Agora, pro negativo. Ou seja, uma ordem para não dar, certo? Primeira pessoa não tem. Segunda pessoa, no des. No des, certo? Serve para o tu e serve para o vos. No des. Terceira pessoa do singular, usted, vai ser no de. No de usted. Primeira pessoa do plural, nosotros, vai ser no demos. Nosotros. Segunda pessoa do plural, vosotros, vai ser
no deis. No deis vosotros. E terceira pessoa do plural vai ser no deem. No deem ustedes. Então, repetindo, no des, segunda pessoa do singular. Terceira pessoa, no de. Primeira pessoa do plural, no demos. Segunda pessoa do plural, no deis. Terceira pessoa do plural, no deem. Certo? Então, essa é a conjugação do verbo dar, o verbo irregular. Certo? Agora sim, vamos para o texto de hoje. Então, esse é o nosso texto. Lembrando, o texto inteiro vai estar na descrição do vídeo aqui embaixo, tá? É só você descer. Se você quiser copiar antes da gente ler, tá? Você pode copiar. O texto inteiro vai estar na descrição, tá? Então, o texto de hoje é uma conversação, uma plática, um diálogo entre três pessoas, certo? Entre três pessoas. Uma é enfermeira, lembra? Enfermeira, enfermeira. Um médico, médico e Carlos, certo? Então, três pessoas. Então, Carlos foi no hospital, foi numa consulta com um médico e está se sentindo mal. Então, vamos ver o que o Carlos tem, né? Por que ele foi se consultar com o médico. Então, a enfermeira começa falando: passe, por favor. Então, a enfermeira falou: passe, por favor. Passe é o imperativo, verbo passar, tá? O verbo passar pode ter o sentido de passar, certo? Passar de um lugar para o outro, certo? Também pode ter o sentido de entrar, certo? Quando alguém bate na tua porta, você atende a pessoa, né? Você manda a pessoa entrar, né? Se for tua conhecida, uma visita para você, você manda ela entrar. Então, passe, por favor, tá? Entre, por favor, certo? Passar, verbo de primeira conjugação. Então, como é que é o imperativo do verbo passar? Vai ser passa, tu, passe, usted, passemos nosotros, passar, vosotros, passem ustedes, certo? Então, passe, cadê? Aqui. Passe, tá? É o imperativo do verbo passar, tá na terceira pessoa, certo? Passe, usted. Então, é um detalhe muitíssimo importante, porque quando você manda a pessoa entrar, se uma pessoa for conhecida tua, a ponto de você ter alguma intimidade com ela, você possa tratar ela por tu, então você fala passa, certo? Passa tu. Então você tem intimidade. Tu é sempre tratamento informal. Sempre quando você tem algum grau de intimidade com a pessoa ou quando a pessoa for da tua idade, assim. Então você não precisa tratar uma certa formalidade. Quando ela usa o passe, ela está conjugando o passe na terceira pessoa, com usted. Usted, sim, é um tratamento formal. Uma pessoa que você não tem tanta intimidade, certo? Uma pessoa mais velha, uma pessoa que necessita você tratar de uma forma mais formal, certo? Mais afastada, assim. Então, passe usted. Usted é o senhor, a senhora. Então, aqui está subentendido usted, né? Passe usted. Então, passe, por favor, né? Passe, entre, por favor. Então, o médico fala: buenas tardes, boa tarde. Tome assento e diga-me que lhe passa. Então, tome assento, tome, verbo tomar, certo? Verbo tomar tem vários sentidos, tem sentido de tomar de beber, né? Igual o português a gente também usa o verbo tomar no sentido de beber, tomar uma água, tomar uma cachaça, certo? Verbo tomar também pode ter o sentido de comer, certo? Qualquer refeição você pode usar o verbo tomar no sentido de comer, certo? E também você pode usar o verbo tomar no sentido de fazer a pessoa se sentar. Então, tomar assento é se sentar, certo? A gente tem o verbo sentar. Verbo sentar, verbo de primeira conjugação, é o verbo sentar, certo? Também tem o verbo sentar-se, certo? É um verbo já reflexivo. Quando você pratica a ação
Então, eu me sento, tu te sentas, ele se senta, certo? Então, o verbo sentar ou verbo sentar-se, a gente ainda não viu a conjugação desse tipo de verbo, que é ele verbo e tem a mudança da vogal na raiz. Lembra? O verbo sentar no presente do indicativo é yo siento, tu sientas. Él sienta, nosotros sentamos, vosotros sentáis, ellos sientam. Então, o verbo é um verbo que tem a mudança na raiz, na vogal que está na raiz, certo? No imperativo isso também vai acontecer, tá? A gente vai ver isso daqui a pouco, certo? A gente vai ter um vídeo só para imperativo dos verbos que mudam a raiz. E são um tipo de verbos irregulares, certo? Então, o verbo sentar é um desses verbos que mudam a raiz. Então, ele poderia falar... Em vez de tome asiento, ele poderia falar siéntese, certo? Siéntese. Mas também pode usar tomar assento também, que tem o mesmo significado de se sentar. Então, tome assento. Então, o verbo tomar, conjugado no tome, também está conjugado na terceira pessoa, no usted, né? Tome usted. Se fosse segunda pessoa, seria toma, né? Toma tu. Como está no tome, então é usted. Tome usted. Então, o médico também está usando usted para se referir ao Carlos, que é o paciente, certo? Uma forma respeitosa de se referir ao paciente dele. Tome assento e diga-me que lhe passa. Aqui, ó, diga-me que lhe passa. Diga, imperativo do verbo, tá na frente. Imperativo do verbo decir. A gente viu esse verbo irregular, verbo decir, verbo dizer, certo? A gente viu a conjugação deles. Di, certo? Diga, digamos, decide e diga. Então, diga-me, conjugação do verbo decir. Conjugação na terceira pessoa, no usted, né? Ele usou o usted para conjugar o tome, também está usando o usted para conjugar o verbo decir. Então, diga-me. E esse me aqui, né, é o complemento indireto do verbo. Então, o verbo decir, o verbo dizer, em português, ele pede dois complementos, um direto e um indireto, né? Dizer alguma coisa para alguém ou a alguém. Então, diga-me é dizer alguma coisa para mim. Dizer o quê? Diga-me que lhe passa. Então, diz para mim, né? Diga-me, diz para mim o que está acontecendo com você, né? Aqui, de novo, o verbo passar, tá? Mas já um outro sentido. Antes, a gente tinha visto o verbo passar, sentido de entrar, né? Entrar. Mas o verbo passar também tem um sentido de estar acontecendo. Então, está acontecendo alguma coisa com alguém. Então, que ele passa, ele está querendo saber o que está acontecendo com ele. O que ele passa, né? O que está acontecendo com você. Detalhe, que, com acento. Mesmo, não sei, aqui não é uma pergunta, certo? A gente viu que o que leva acento quando ele está numa pergunta ou quando ele está numa frase exclamativa. Aqui não é nem uma pergunta nem uma frase exclamativa, mas leva acento. Por quê? Porque indiretamente ele está fazendo uma pergunta, né? Onde ele fala, diga-me que lhe passa, é a mesma coisa que se ele estivesse perguntando que lhe passa, né? Então tome assento e diga-me que lhe passa. É uma forma indireta de perguntar o que está acontecendo com a pessoa. Ele quer saber o que está acontecendo com o Carlos. Então, ele indiretamente está fazendo uma pergunta para saber o que está acontecendo. Então, quando o que está nessa situação de uma pergunta indireta, ele também leva acento. Então, diga-me que lhe passa. Passa alguma coisa a alguém, certo? Então, esse lhe aqui, complemento indireto, certo? Mas esse complemento indireto, lhe de terceira pessoa, está substituindo o quê? Está substituindo a usted, certo? A usted. Então, diga-me o que está acontecendo com o senhor, certo? É isso que esse lhe está substituindo, a usted, né? Com o senhor. Então, Carlos responde, no me encuentro bien. Então, não me encontro bien, na tradução literal seria não me encontro muito bem, certo? No sentido de que ele está mal, ele não está bem de saúde. Então, você pode usar o verbo encontrar
encontrar-se, ou esse sentido de saúde. Não me encontro bem. Me encontro bem, estou bem de saúde. Não me encontro bem, não estou bem de saúde. Então aqui, ó, não me encontro bem. Esse me aqui é um reflexivo, né? Está falando dele mesmo. Eu não me encontro bem. Eu não estou bem. Certo? Então esse me é reflexivo. Não me encontro bem. Não estou bem de saúde. Me duele el estômago e la garganta. Então, me duele. Duele, verbo doler. A gente já viu esse verbo doler. Quer dizer, o verbo doer. Certo? Então ele fala, ó, me dói o estômago. Estrutura bem interessante. Me duele el estômago e la garganta. Então, quando você está sentindo alguma dor e você quer falar está sentindo essa dor, você usa o verbo doler, mas você tem que usar o pronome reflexivo. Né? Me duele el estômago. Essa é a estrutura para falar quando você está com dor em alguma coisa. Para falar que você está sentindo dor em algum lugar, você usa essa estrutura. Me duele, Então, me duele el estômago, estou com dor no estômago. Me duele la cabeça, estou com dor na cabeça. Me duele el braço, estou com dor no braço. Me duele los riñones, então estou com dor nos rins. Me duele la columna, estou com dor na coluna. Me duele el pecho, estou com dor no peito. Enfim, tudo a gente aprendeu de corpo humano nas últimas aulas, você pode usar nesse sentido de doer. Me duele mi corpo todo, então dói meu corpo todo, certo? Me duele la frente, estou com dor na testa. Me duele los ojos, estou com dor nos olhos. Me duele la boca, me duele los dientes, tá? Me duele el oído, o ouvido. Tudo isso, essa estrutura. Me duele, Então, o que está doendo no Carlos? Me duele el estômago. Então, o Carlos está com dor no estômago. E la garganta, na garganta também. Também tenho dolor de cabeça. Outra estrutura para falar de dor. Verbo tener, palavra dolor, quer dizer dor, de, Então, do mesmo jeito que eu posso falar me duele la cabeça, me duele el estômago, você também pode falar eu tenho dolor de cabeça, tenho dor de cabeça. Tenho dolor de estômago, tenho dor de estômago. Tenho dolor en el pecho, tenho dor no peito. Enfim, pode usar também essa estrutura. Verbo tener é a palavra dolor, certo? Tenho dor. Então o médico fala, bueno. Bueno, a tradução literal de bueno é bom, é um adjetivo, bom. Mas nesse sentido aqui, o bueno, ele combina mais com o nosso bem. A gente às vezes fala, a gente está conversando, a gente quer introduzir um assunto, a gente fala, bem. Aí você fala o que você quer falar, né? Então, o cara fala, tô com dor na garganta, tô com dor no estômago, tô com dor de cabeça. O médico fala, bem, né? Vamos ver, vamos analisar, vamos fazer os exames, né? Então, nesse sentido de bem, de introduzir alguma frase, certo? Eles falam muito bueno, bueno. Então, o médico fala, bueno, vamos a ver. Estrutura um verbo ir, que a gente já viu. Verbo ir, mais preposição a, mais um verbo no infinitivo, certo? Uma ideia de futuro próximo, certo? Ou um futuro certo, né? Não precisa ser necessariamente ou um futuro próximo, vai acontecer daqui a pouco, ou um futuro certo, você tem certeza. Então, vamos a ver, vamos ver, né? Vamos ver. Então, vamos ver no sentido de vamos examinar, né? Vamos fazer uns exames. Então, bueno, vamos a ver. Túmbese aqui. Olha que interessante. Tumbe. Tumbe. Imperativo do verbo tumbar. Verbo tumbar tem vários significados. Pode significar tombar, certo? De cair. Pode também significar encostar, reclinar. Então, imagino que o médico tenha falado
pro Carlos para ele se reclinar naquela, né, naquela maca, naquela cadeira de examinar, que o médico usa para examinar, certo? Então, túmbese nesse sentido de se reclinar, se encostar, né? Túmbese aqui. Então, tumbe é verbo tumbar, acompanhado do se, que é um verbo reflexivo, certo? Ele está dando uma ordem para o cara se reclinar, porque o cara vai se reclinar, então ele vai fazer a ação de se reclinar, ele vai sofrer a ação de se reclinar, né? O corpo dele é que vai se reclinar. Então, ao mesmo tempo que ele faz a ação de se reclinar, ele sofre a ação também. Então, esse sentido reflexivo, no espanhol, você sempre tem que usar o pronome reflexivo. Então, o verbo tumbar-se seria se recostar, se reclinar. Túmbe-se aqui. Então, encoste-se aqui, recline-se aqui. Certo? Ele continua falando, o médico. Primeiro, vou a tomar-lhe el pulso. Então, primeiro, vou a tomar-lhe el pulso. Então, primeiro, vou aqui, a estrutura de novo. Verbo ir, preposição a, verbo no infinitivo. Certo? Vou a tomar. Quer dizer, um futuro próximo ou um futuro certo, né? Vai acontecer com certeza. Então, primeiro, vou a tomar-lhe el pulso. Então, o verbo tomar, a gente já viu, tem vários sentidos, certo? Então, e o sentido dele de tomar o pulso, né? De aferir o pulso, né? Ver a pulsação. Então, para ver a pulsação, usa o verbo tomar. Tomar o pulso, tomar a pulsação, certo? Tomar-lhe. Então, tomar. Tomar alguma coisa a alguém ou de alguém, certo? Então, vou tomar o pulso de você, né? Vou tomar o pulso do Senhor. Então, esse do Senhor, né? De usted, teria uma preposição. Está substituído aqui, ó, pelo le, né? Lembra? Le, pronome complemento indireto de terceira pessoa. Nesse caso, a terceira pessoa é usted. Então, vou a tomar-lhe. Então, vou tomar do Senhor, né? El pulso, o pulso, tá? Essa palavra pulso, sentido de pulsação, certo? De batimento cardíaco. Pulso dessa articulação, a gente viu que se chama munheca. Então, esse pulso é munheca. Palavra pulso, sentido de batimento cardíaco, pulsação cardíaca. Beleza? Então, ele continua. Súbase la manga de la camisa e deme la mano izquierda. Então, súbase, que é o suba, verbo subir. Verbo subir, verbo de terceira conjugação. Suba, então, conjugação na terceira pessoa. Se fosse na segunda, seria sube, certo? Mas está na terceira pessoa, suba. Súbase la manga de la camisa. Então, suba-se, então verbo reflexivo, verbo subir-se, né? Verbo reflexivo. Então, suba a manga da camisa. Essa estrutura com verbo reflexivo, ela é menos usada no português, tá? No português, essa mesma frase em português seria o seguinte, ó, sobe a manga da camisa, né? Suba a manga da camisa. Então, a gente dá uma ordem sem usar o reflexivo. Mas, atenção para como funciona a lógica da língua espanhola. Se eu estou dando uma ordem pro Carlos, né, subir a manga da camisa, ele vai subir a manga da camisa, então ele vai praticar a ação de subir a manga da camisa, e ao mesmo tempo ele vai sofrer a ação da sua manga estar subindo, né? É a manga da camisa dele, da sua própria camisa. Então, ao mesmo tempo que ele pratica a ação de subir a manga, ele também sofre a ação da manga dele estar subindo. Então, se ele pratica e sofre a ação, então o verbo é um verbo reflexivo. Então, a gente tem que usar o pronome reflexivo. Súbase la manga de la camisa. Tá? Súbase la manga de la camisa. Então, suba a manga da camisa e dê-me la mano izquierda. Aqui, ó, de, a gente acabou de ver hoje, o verbo dar, conjugado na terceira pessoa do singular, usted, né, de usted. Me, aqui, que significa para mim. O verbo dar
dar alguma coisa para alguém. Dar o quê? La mano esquerda, a mão esquerda. Então, dar a mão esquerda para mim. Então, o médico está dando uma ordem para o Carlos dar a mão esquerda para ele, né? Então, deme, o médico falando, deme, dá para mim, deme la mano esquerda, a mão esquerda, para ele poder tomar o pulso, né? Carlos, então, continua falando, doutor. Doutor, uma outra palavra para se referir a médico. Médico, a gente pode chamar assim, médico, ou doutor, né? Doutor. Doutor, me duele mucho el estómago, sobretudo después de comer. Então fala, doutor, doutor. Então, de novo, mesma estrutura, a gente viu ali em cima. Me duele, papapá, papapá. Aqui ele acrescentou o advérbio mucho para dar intensidade, tá? Que não só dói, dói muito. Então, me duele mucho el estômago. Me dói muito o estômago. Sobretudo depois de comer. Esse sobretudo é uma locução adverbial que significa, equivale ao nosso português sobretudo, né? Quer dizer principalmente. Então, dói muito o estômago, me dói muito o estômago, principalmente depois de comer. Principalmente depois de comer. Sobretudo tem sentido de principalmente, sobretudo, né? Sobretudo depois de comer, tá? Separado, tá? Sobre, espaço, todo. Todo, tá? Separado. Existe também a palavra principalmente. Então, principalmente, certo? Quer dizer principalmente. Então, eu posso falar me duele mucho el estômago, principalmente depois de comer. Principalmente depois de comer. Ou, sobretudo, depois de comer. Mesma coisa, tá? Então, agora eu vou apagar para a gente colocar o restante do texto, tá? Então, continuando, a gente tinha parado no Carlos, estava se queixando, né? Dizendo que estava com dor no estômago. Então, o médico fala para ele: agora, quite-se la camisa e respire profundamente. Então, agora, né? Agora, quite-se la camisa. Então, nós temos o verbo quitar. O verbo quitar tem vários significados, mas nesse contexto o sentido de tirar. Então, tire a camisa, certo? Só que, mesmo caso do verbo subir, que eu falei, subir a manga, certo? O médico está dando uma ordem para o Carlos tirar a camisa. Então, o Carlos vai tirar a camisa. Então, ele vai praticar a ação de tirar a camisa e, ao mesmo tempo, ele vai sofrer essa ação porque é a camisa dele. Então, se ele pratica e sofre a ação, então é uma ação reflexiva. Então, o verbo tem que ser um verbo reflexivo. Então, eu tenho que ter o pronome reflexivo aqui, certo? E como o médico está se referindo ao Carlos sempre como os tete, né? O senhor, o senhor, o senhor, sempre os tete. Então, o pronome reflexivo que eu uso é esse pronome de terceira pessoa, se, né? Se o médico tivesse mais intimidade com o paciente dele e estivesse se referindo ao paciente sempre como tu, certo? Então, em vez de quite-se, o verbo aqui seria quita-te, certo? A gente já viu essa conjugação de reflexivo no imperativo, né? Quite-se é pro te, senhor, quita-te é pro tu. Então o médico falaria, agora quita-te la camisa, certo? Retire a camisa. Só esse quita-te, como tá conjugado na segunda pessoa, no tu, tem um sentido mais informal. Mas como o médico está tratando o paciente dele como o senhor, né, os tetes em espanhol, então ele vai usar o quite-se. Então agora quite-se la camisa, tire a camisa e respire profundamente. Respire, verbo respirar, verbo primeira conjugação, regular, tranquilo de conjugar, certo? Então respire, né, respire profundamente. E nós temos o adjetivo profundo,
certo? Ou profunda no feminino, quer dizer profundo, profunda. E uma das maneiras de fazer advérbio de modo em espanhol é adicionando no adjetivo esse sufixo mente. Igual ao português, né? Em português também nós temos o adjetivo profundo, profunda, advérbio de modo, profundamente. Quer dizer, de modo profundo, de maneira profunda, profundamente, certo? E assim com qualquer adjetivo. Por exemplo, tranquilo, adjetivo tranquilo. Advérbio de modo, tranquilamente, né? De maneira tranquila, de forma tranquila, de jeito tranquilo, né? Tranquilamente. Então, qualquer adjetivo a gente pode transformar no advérbio de modo adicionando mente. Igual, o espanhol vai fazer a mesma coisa. Profunda, advérbio de modo, profundamente. Então, respire profundamente, ou seja, respire de maneira profunda, certo? No se ponga nervioso. Então, ponga, a gente viu, conjugação, verbo poner, um verbo irregular, certo? Conjugação no imperativo negativo, o no aqui na frente. Então, imperativo negativo, no ponga. Esse se aqui, reflexivo, certo? Pronome reflexivo. No se ponga nervioso, perdão. No se ponga nervioso. Então, não fique nervoso, tá? Ficar nervoso, em espanhol, a gente vai usar o verbo poner, tá? A estrutura é um pouquinho diferente. Não dá para pensar em português o tempo todo. Então, ficar nervoso em espanhol é poner-se nervioso. Poner-se nervioso. Então, a gente vai usar o verbo poner-se, verbo reflexivo, tá? Nesse sentido de ficar nervoso. Poner-se nervioso. Então, o médico fala, no se ponga nervioso. Quer dizer, não fique nervoso. Relaxe-se. Relaxe-se, relaxe, né? Verbo relaxe, verbo relaxar. Se, pronome reflexivo, certo? Então, é um verbo reflexivo, relaxar-se. Porque o Carlos vai relaxar, então ele vai praticar a ação. E ao mesmo tempo ele vai sofrer a ação, porque é ele que vai ficar relaxado. Então, ao mesmo tempo que ele vai relaxar, ele vai ficar... Eu sei que é meio confuso, né, pensar assim, mas essa é a lógica. Ele vai praticar a ação de relaxar, ele vai sofrer a ação de relaxar. Então, vai ser um verbo reflexivo, relaxe-se. Carlos, então, pergunta, ¿Es algo grave, doutor? É algo grave, doutor? Não é nenhuma dúvida nessa frase. Estou bastante preocupado. Então, estou, verbo estar, a gente já viu já lá no início, conjugação do verbo estar no presente, né? Eu estou bastante preocupado. Preocupado. Escreve igual ao português, né? Preocupado. Então, o médico fala, não é nada grave. Não é nada grave, não é nada sério. Usted tiene agotamento físico. Então, fala usted, né? O senhor tem, verbo tener, presente do indicativo. O senhor tem, usted tiene, agotamento físico. Agotamento, então nós temos o verbo agotar. O verbo agotar quer dizer esgotar. Esgotar. Certo? Pode servir para esgotar no sentido de acabar, né? Esgotou a revista, esgotou o jornal na banca, né? Esgotou a revista, quer dizer, acabou, né? Não tem mais para vender. Pode nesse sentido. Ou de esgotar, de se cansar, né? Então, agotar, verbo esgotar. Agotamento quer dizer esgotamento. Então, o médico falou, o senhor tem esgotamento físico, né? Fadiga, cansaço, né? Esgotamento físico. Trabalha demasiado. Que nós temos o verbo trabalhar, tá? Apesar dele parecer que está no indicativo, né? Essa forma trabalha, ele não está. Ele está conjugado no presente do indicativo, certo? Aqui está subentendido o pronome usted, certo? Usted, né? O senhor
trabalha demasiado, tá? Por que eu sei que não está imperativo? Por duas razões. Primeiro, pelo contexto do texto, né? O médico está falando que ele tem esgotamento físico, então não faz sentido ele mandar o Carlos trabalhar muito, certo? Não faz sentido. Ele está falando que o Carlos tem esgotamento físico e depois ele fala para ele trabalhar muito, entendeu? Não faz sentido. Não tem sentido. Então, pelo contexto, dá para saber que não está no imperativo. E também por quê? Porque o médico está sempre se referindo ao Carlos com usted, né? Você vê, todos os verbos que ele usa está conjugado no usted. Quite, respire, relaxe-se, no se ponga, usted tiene. Então sempre está falando no usted. Trabalha estaria conjugado na segunda pessoa, no tu, certo? Então também não teria sentido. Então não tem um sentido pelo contexto da frase e não tem sentido gramatical também. Então dá para ver esse verbo trabalhar está conjugado no presente do indicativo, né? Usted trabalha, o senhor trabalha. Então o senhor trabalha muito, né? Demasiado, quer dizer muito. No trabalhe tanto. Então não trabalhe tanto, né? Aqui sim está no imperativo negativo. É um no aqui na frente. Então, não trabalhe tanto, não trabalhe tanto. Lleve uma vida tranquila e descanse. Então, lleve, verbo llevar, é levar. Leve uma vida tranquila e descanse. Certo? Então, não tem muito mistério. Llevar é a primeira conjugação regular. Então, a gente sabe conjugar perfeitamente. Então, leve uma vida tranquila e descanse. Descanse é verbo descansar. Também verbo regular de primeira conjugação. Também a gente sabe conjugar. Então, continua falando. Se é possível, échese la siesta de vez em quando. Atenção nessa frase. Se, né, a conjunção condicional, né, indica uma condição, apresenta uma condição, equivale ao nosso ser, né, do português, né? Então, se é possível, né, se for possível, se é possível, é uma condição, né? Se for possível, échese la siesta de vez em quando. De vez em quando, igual ao português, de vez em quando, né? Algumas vezes, de vez em quando. E échese la siesta. La siesta, certo? Quer dizer soneca. La siesta em espanhol tem o sentido de um sono que você tira logo depois de comer. Você terminou de comer, aquele sono, você tira um sono curto, certo? Uma soneca, chamado de siesta, certo? E échese, eche, é o verbo echar. Verbo echar, e tem muitos significados, tá? Echar é um verbo tipo coringa, né, do espanhol. O verbo tem muitos significados, é inclusive usado um verbo auxiliar em algumas situações, tá? Então, como essa, por exemplo. Então, echar pode ter o sentido de jogar em algumas situações, né, arremessar. Nesse caso, ele vai ter o sentido de um verbo auxiliar, no sentido de que existe no espanhol o verbo cestear. Verbo cestear quer dizer tirar uma soneca, né? Tirar uma soneca, cestear, tá? Assim como tem o verbo cestear, tem também o substantivo siesta, que quer dizer soneca, certo? Eu posso usar o verbo echar como auxiliar, tá? Junto com o substantivo, então, echar la siesta, para indicar o verbo cestear. Então, cestear e echar la siesta são sinônimos, quer dizer tirar uma soneca, certo? Mas é uma estrutura bastante usada. Eu posso usar eu posso trocar o verbo cestear pela palavra siesta e na frente usar o verbo echar, tá? É uma estrutura bastante usada. Isso também acontece, por exemplo, verbo dormir, quer dizer dormir. Eu posso substituir o verbo dormir pela construção echar un
sueño. Echar um sueño. Sueño é sonho. Echar um sueño é sinônimo de dormir, tá? Então, o verbo echar pode ter sentido de auxiliar, tá? Para substituir qualquer verbo, tá? É bastante usado, a gente vai ver mais vezes esse verbo, tá? Ele é muito usado. Tem uma expressão muito usada, principalmente no México, usada no México, que é a expressão echar porras, tá? Porra, ele não tem o mesmo sentido do português, tá? Não é um palavrão em espanhol. Porra, na verdade, é uma palavra conhecida mais no México, tá? Porque antigamente é uma palavra que tem origem no seguinte: nas manifestações políticas se tinha muita, como se fossem torcidas, né, organizadas para determinado político, certo? E fazia oposição a um outro político concorrente. Então ficavam brigas de tipo torcida organizada, certo? E aí essas torcidas organizadas eram chamadas de porra, tá? Eram essas torcidas de determinado político. E também essas torcidas jogavam gritos de guerra uma para as outras, né? E porra também ganhou esse significado, esse grito de guerra e essas torcidas jogavam uma para as outras, também passou a se chamar porra, tá? Com o passar do tempo, essa palavra porra foi sendo usada junto com o verbo echar. Então, echar porras é animar alguém, certo? Sabe o jogo de futebol? A torcida fica vibrando e fica animando o jogador a fazer o gol e gritando lá para o jogador fazer o gol. Essa forma de animação para animar uma pessoa, lá no México, eles vão usar essa expressão, echar porras, quer dizer animar, certo? Fazer tipo um trabalho de líder de torcida, ficar animando o jogo, né, para os jogadores fazerem conseguirem competir. Então, echar porras, tá? Também usando o verbo echar, certo? Então, échese la siesta, nesse caso, vai ter sentido de tirar uma soneca. Então, tire uma soneca de vez em quando. Carlos, então, fala: puedo seguir fumando, doutor? A pergunta do Carlos, né? Posso seguir fumando, doutor? Então, fumando, gerúndio do verbo fumar. Verbo fumar, fumar, igual ao português, certo? Então ele pergunta: posso seguir fumando, doutor? O médico, logicamente, responde: no, né? Não. No fume, ni beba nada de álcool, certo? Então, não. Não fume. Então, e nós temos o imperativo negativo, no aqui, e fume, né? Verbo fumar. No fume, não fuma, ni beba nada de álcool. Então, essa estrutura no, ni, é uma estrutura de dupla negação no espanhol que existe no português também. No português, esse ni equivale ao nosso nem, né? Então, essa frase seria: não fume nem beba nada de álcool, tá? Então, não fume nem beba. Então, dupla negação. Não fume e não beba. Juntou tudo: não fume nem beba. No fume ni beba nada de. Então, a estrutura importante, nada de, é uma estrutura chamada partitivo. Partitivo, certo? Em português seria chamado de partitivos, certo? Existem dois, né? Nada de, quer dizer, nada de, e algo de, certo? Então, algo de seria alguma coisa de, e nada de, certo? A gente pode usar os partitivos para fazer pergunta. Por exemplo,
Vou apagar em cima, tá? Então a gente pode usar o partitivo para fazer pergunta. Por exemplo, ¿quieres algo de fruta? Aqui, ó, partitivo. Algo de. Então você quer. Em português, essa estrutura a gente não tem muito presente, né? Quer algo de fruta, a gente não costuma falar assim, né? A gente costuma falar direto. Quer fruta? Quer uma fruta? Quer alguma fruta? Em espanhol, eles vão usar bastante partitivo, né? Quieres algo de fruta? Então, eles consideram a palavra fruta como se fosse um todo, né? Um total. E aí, quando você vai comer uma fruta, você vai pegar um pedaço desse total. Então, é alguma coisa desse total. Então, fruta é como se fosse um total. E aí, se você quer alguma coisa, vai pegar essa fruta, você vai pegar um pedaço, né? Algo de. É nesse sentido. ¿Quieres algo de fruta? Você pode responder sí, yo quiero algo de fruta, ou no. No quiero nada de fruta. E aí, para negação, para resposta negativa, você usa nada de. Beleza? Então, esse sentido. Não fume nem beba nada de álcool, tá? Essa palavra, pronúncia, álcool, tá? Você considera isso aqui como se fosse uma sílaba só. Col. Então, álcool, tá? Álcool. Então, vou colocar o finalzinho do texto pra gente ver, tá? Então, continuando, né? O médico tinha falado para ele não fumar. Então, o Carlos volta a perguntar: tenho que seguir alguma dieta? Então, tenho que seguir alguma dieta? O médico responde: sim, sim. No tome grasas ni comidas fuertes. Aqui de novo a estrutura do no e do ni, né? Não, papapá, nem papapá, dupla negação. Então, tome, verbo tomar, né? Quer dizer, tomar, pode ser no sentido de tomar, de beber, de comer, certo? A gente tem que ver o contexto da frase. Graças quer dizer gordura, certo? Gordura. Então, não tome gordura, quer dizer, não coma gordura, nesse sentido, né, de não coma gordura, certo? Nem comidas fortes, né? Que comidas fortes no sentido de bem temperadas, tá? Le voy a recetar unas pastillas para hacer bien la digestión. Então, estrutura verbo ir, preposição a, verbo no infinitivo, né? Quer dizer, estrutura falar futuro, futuro próximo ou um futuro certo. Então, vou receitar, certo? Então, quem receita alguma coisa para alguém, tá? Então, esse alguma coisa tá aqui, ó, unas pastillas. Para quem? Para usted. Esse para usted tá aqui, ó, no le. Tá aqui no le. Le voy a recetar. Eu poderia reescrever essa frase da seguinte maneira: voy a recetar-lhe, tá? Não está errado. Quer dizer a mesma coisa. Eu posso botar o le perto aqui do verbo principal, que está no infinitivo, e aí ele fica depois. Eu posso colocar o le perto do verbo auxiliar, que é o verbo ir. E nesse caso, como ele está conjugado no presente do indicativo, o pronome vai vir antes do verbo. Então pode ser le voy a recetar ou voy a recetar-lhe. Beleza? Então vou receitar para o senhor umas pastilhas, certo? Para fazer bem a digestão. Ele estava reclamando de dor no estômago, né? Venga por aqui la semana próxima. Então, venha, verbo venir, quer dizer vir. Então, venha por aqui, né? Venha aqui semana que vem, né? Na próxima semana, na semana próxima. Carlos então fala: muchas gracias, muito obrigado, por todo, né? Por tudo. Atenção, espanhol não vai ter diferença de todo e tudo, como a gente faz no português, certo?
No português, quando vem assim a palavra no final da frase, a gente usa tudo, né? Então, obrigado por tudo. Se tivesse mais alguma coisa depois, a gente usaria o todo, né? Obrigado por todo o carinho, obrigado por toda a atenção, certo? O espanhol não vai ter essa diferença. O espanhol é tudo, vai usar a palavra todo. Muchas gracias por todo, tá? Então, muitas gracias por tudo. Hasta la semana que viene. Hasta, até a semana que vem. Escrevi errado aqui. Viene. Viene. Então, até a semana que vem. Então, uma maneira de falar semana que vem, eu posso usar la semana próxima ou la semana que viene. Quer dizer a mesma coisa, né? Semana que vem, próxima semana, tá? Esse hasta quer dizer até no sentido de tempo, né? Até a semana que vem. Hasta amanhã, até amanhã, certo? Se fosse sim, até no sentido de distância, aí eu usaria a palavra Ásia, tá? Acho que eu já comentei isso em algum vídeo, a diferença de hasta para Ásia. As duas palavras querem dizer até, só que hasta, sentido de tempo, né? Até a semana que vem, até amanhã, e Ásia, sentido de distância, certo? Da minha casa até a padaria são 2 km, certo? Sentido de distância. Aí vai usar o Ásia. Beleza? Então, esse foi o texto de hoje. Um texto um pouco longo, né? Mas importante. A gente viu bastante coisa. Revimos, né, algumas coisas que nós já havíamos aprendido. E eu vou reler o texto 2 vezes, como sempre faço. Vou ler uma primeira vez devagar, tá? E depois vou ler uma segunda vez normal, certo? Como se eu estivesse lendo normal. Eu não vou falar o nome das pessoas não, tá? Só vou falar o texto direto. Passe, por favor. Buenas tardes. Tome asiento y dígame qué le pasa. No me encuentro bien. Me duele el estómago y la garganta. También tengo dolor de cabeza. Bueno, vamos a ver. Túmbese aquí. Primero voy a tomarle el pulso. Súbase la manga de la camisa y deme la mano izquierda. Doctor, me duele mucho el estómago, sobre todo después de comer. Ahora quítese la camisa y respire profundamente. No se ponga nervioso. Relájese. ¿Es algo grave, doctor? Estoy bastante preocupado. No, no es nada grave. Usted tiene agotamiento físico. Trabaja demasiado. No trabaje tanto. Lleve una vida tranquila y descanse. Si es posible, échese la siesta de vez en cuando. ¿Puedo seguir fumando, doctor? No, no fume ni beba nada de alcohol. ¿Tengo que seguir alguna dieta? Sí, no tome grasas ni comidas fuertes. Le voy a recetar unas pastillas para hacer bien la digestión. Venga por aquí la semana próxima. Muchas gracias por todo. Hasta la semana que viene. Beleza? Agora eu vou ler de novo. Normal, se estivesse lendo, normal. Passe, por favor. Buenas tardes. Tome asiento y dígame qué le pasa. No me encuentro bien. Me duele el estómago y la garganta. También tengo dolor de cabeza. Bueno, vamos a ver. Túmbese aquí. Primero voy a tomarle el pulso. Súbase la manga de la camisa y deme la mano izquierda. Doctor, me duele mucho el estómago, sobre todo después de comer. Ahora quítese la camisa y respire profundamente. No se ponga nervioso, relájese. ¿Es algo grave, doctor? Estoy bastante preocupado. No, no es nada grave. Usted tiene agotamiento físico, trabaja demasiado. No trabaje tanto, lleve una vida tranquila y descanse.
Si es posible, échese la siesta de vez en cuando. ¿Puede seguir fumando, doctor? No, no fume ni beba nada de alcohol. ¿Tengo que seguir alguna dieta? Sí, no tome grasas ni comidas fuertes. Le voy a recetar unas pastillas para hacer bien la digestión. Venga por aquí la semana próxima. Muchas gracias por todo. Hasta la semana que viene. Beleza? Então essa foi a aula de hoje, tá? Obrigado por você assistiu até aqui, tá? A partir da aula de hoje, eu vou fazer algumas coisas diferentes, porque estou aprendendo a editar vídeo, que é uma coisa que eu não sabia fazer, nunca fiz, certo? E então estou podendo fazer coisas que eu não fazia antes nos vídeos, né? Então, ao final de toda a aula, a partir de hoje, eu vou colocar, no final do vídeo mesmo, no final do vídeo eu vou colocar imagens rolando com exercícios para vocês tentarem fazê-los em casa, tá? Sempre exercícios relacionados à aula, né, que a gente viu, aquilo que a gente já aprendeu, tá? Para vocês tentarem fazer em casa. Não tem pressa para fazer, tá? Pode fazer quando quiser. Não tem também número mínimo de exercícios que você pode fazer. Você faz quantos você quiser, quantos você achar necessário, até você saber que está aprendendo, né? Claro, quanto mais você fizer, mais você treina e mais rápido você aprende, tá? Então, são exercícios, são imagens. Eu vou colocar exercícios, né, para vocês tentarem fazer em casa. Se vocês quiserem me mandar para eu ver, para eu dar uma olhada, para eu corrigir, tá? Você pode mandar para qualquer uma das redes sociais que está aqui na descrição do vídeo, tá? Todo vídeo, na descrição dele, tem um link para o meu Facebook, um link para o meu Instagram e também um link com o meu e-mail. O meu e-mail não tem, mas vou botar o link com o e-mail e também tem também meu número de celular para você se comunicar comigo ou pelo WhatsApp ou pelo Telegram, tá? Eu tenho os dois. Então, qualquer um desses canais, dessas redes sociais que eu tenho, você pode tentar se comunicar comigo e mandar o seu exercício para eu ver, tá? E o tempo que você quiser fazer, não precisa ter pressa não, tá? Mas o importante é fazer. Então, e claro, para facilitar a minha vida, cada imagem eu for colocar vai ter um número no canto, tá? Ou no canto direito, ou no canto esquerdo, enfim, no cantinho vai ter um número, certo? Para cada imagem. A primeira imagem vai ter o número 1, a segunda imagem vai ter o número 2, certo? E quando você for mandar para mim, tá? Por gentileza, coloca a imagem, o número da imagem, tá? Ali no exercício, para eu saber de qual exercício você está se referindo, tá? E se possível, se você puder também botar o número do vídeo que você viu esse exercício, para eu poder saber de qual exercício se trata, também me ajuda bastante, tá bom? Então, muito obrigado por assistir até aqui. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sino para você receber as notificações dos vídeos novos que chegam, tá? E curta esse vídeo, compartilha com seus amigos, comenta embaixo qualquer dúvida, qualquer sugestão, tá? Vou ficando por aqui, até o de amanhã, hasta amanhã.